A aula de hoje, que nem eu já prometi, brincando um pouco com o sistema para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, tá? Então, esse é o Axiom, que foi desenvolvido pela IBM, chamava Scratchpad, e na década de 80, o cara que foi responsável pela criação do Scratchpad esteve aqui no Brasil, teve uma conferência no CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, sobre computação algébrica. Acho que foi a primeira que teve aqui sobre isso. E ele veio dar uma palestra. A IBM tinha um centro de pesquisa, centro de convenções, eu acho, no alto aqui em São Conrado, e a gente foi para lá para ver como é que era o funcionamento do sistema. Bom, década de 80, eu nunca tinha visto um computador integrar na minha vida. Foi realmente uma experiência e tanto. E deixa eu mostrar para vocês como funciona. Na verdade, o sistema... A única coisa ruim do Axiom é que a janela gráfica dele é essa porcaria de DOS ainda, né? Parece uma janela de DOS. Mas você pode botar aqui o que você quiser e ele é esperto o suficiente para integrar. Eu vou começar com uma mais facinha. Por exemplo. Tá aí, calculou a integral. Vamos complicar um pouquinho. Talvez multiplicar aqui para alguém. Ops. Posso tentar complicar mais um pouquinho. Talvez eu queira botar um cubo aqui. Já vai ficando mais interessante. O F0, que ele escreve aí, são parâmetros que ele é obrigado a introduzir. Mas se você quiser que ele realmente faça uma coisa muito estranha, você tem que apelar para um grau bem alto. Vou botar grau 7 aqui para ver o que acontece. Impressionante, não? Olha lá. Olha o tamanho dos coeficientes que estão aparecendo aí. Deixa eu subir ele aqui para você ver como é que ele escreve. Acho que acabou, não deu para mostrar tudo. Estourou a memória que ele aloca para a imagem aqui. Acho que eu exagerei. Bom, deu para ter uma ideia de como é que é o... Só que o fenômeno mais interessante não apareceu aí, infelizmente. Deixa eu tentar, talvez botando só o grau alto aqui. Ups. Deixa eu ver se é essa cola. Talvez eu queira ser mais módico aqui, vou botar 5. Deixa eu ver se ele está... Bom, agora apareceu o que eu queria. Ele escreve root lá em cima, tá vendo? Aquilo significa que, multiplicando a expressão de baixo, tem a raiz de um polinômio. E o polinômio está dado em termos desses parâmetros que ele está escrevendo aí. Tá? Então, na verdade, o que aparece, ele diz, olha, você está multiplicando um coeficiente aqui, mas como eu dei para ele uma equação de propósito, uma equação de grau maior do que... uma equação de grau 5, na verdade, que eu coloquei, se eu der uma equação de grau menor, ele extrai a raiz e escreve a raiz explicitamente. Como eu dei uma equação de grau 5 e ele não consegue resolver, aí ele escreve root desse polinômio e é simplesmente o coeficiente. Ele não explicita o coeficiente senão para dizer que aquele coeficiente é simplesmente a raiz de um polinômio tal que ele diz qual é o polinômio. Melhor que isso ele não pode fazer. Tá? Como a gente vai ver na aula de hoje, o algoritmo que faz é isso. Ele faz tudo implicitamente. Ele explicita tudo para você,
Mas como ele não consegue expressar as raízes do polinômio de maneira exata, ele simplesmente diz, olha, isso aqui é um coeficiente e esse coeficiente é a raiz desse polinômio. Tá? Para você ter uma ideia, se eu alterar aqui o grau, se eu botar um grau 3, por exemplo, que ele consegue calcular a raiz, o fenômeno desaparece. Primeiro fica muito mais rápido, né? E ele não tem mais raiz de lugar nenhum. Ele simplesmente escreve tudo em termos direto, sem explicitar. Ele explicita as raízes, ele extrai, faz a conta e explicita as raízes exatamente. Tá? E tudo é feito exato, não tem nenhuma conta aproximada envolvida aí. Fala. Consegue. Você escreve spool, aí ele joga tudo para o arquivo que você quiser. Tá? Se eu quisesse botar aquele negócio lá no arquivo, bastava fazer spool e dar o nome do arquivo. Daí por diante, qualquer conta que eu fizer, por mais bizarra que ela seja, por exemplo, essa bizarrona aí, ele fica guardado no arquivo. Está guardado lá. Eu vou ter que fuçar aqui, eu não sei onde é que ele está botando na máquina, mas eu devia ter dado um caminho certo para ele, aí a gente podia ver. Tá? Mas fica tudo guardado lá, você pode abrir e olhar. É um arquivo de texto. Outra coisa que você pode fazer é fazer ele salvar direto como TEC. Tá? Então, você tem um comando que você dá para ele, ele guarda tudo que ele escreve, ele passa a escrever em TEC. Ele mostra no terminal em TEC, mas é horrível, mas você pode simplesmente dar spool, escrever tudo em TEC no arquivo e aí ler o arquivo. Tá? Então, e a interface vai melhorar ao longo do tempo. O negócio é que é em domínio público, então depende das pessoas terem tempo para fazerem o trabalho. Tá? Vamos ver se a gente entende, então, como é que funciona o algoritmo. Tem detalhes no final que eu não vou ter tempo para explicar, mas eu vou dar pelo menos uma ideia geral de como funciona o algoritmo. Tá? A primeira coisa para lembrar é que o ponto de partida de tudo é a seguinte situação. Você tem uma integral que a gente está escrevendo na forma uma função racional. Lembra que o grau de n é sempre menor do que o grau de d. N e d são polinômios, isso aqui é uma função racional. Quando você integra, tem uma função racional mais uma nova integral do mesmo tipo. Novamente, o grau de n chapéu menor do que o grau de d chapéu, mas o d tem uma característica especial. Os fatores dele têm todos multiplicidade de 1. Tá? Daqui para cá, a gente usou o algoritmo de Hermite para fazer a conta. O que o algoritmo fez foi essa redução, que está aqui. O que a gente vai considerar hoje é essa integral. Tá? Então, eu vou zerar a notação e vou dizer que eu estou interessado em integrar n sobre d, grau de n menor do que o grau de d, e d nessas circunstâncias. É esse o problema que eu quero resolver. Tá? Bom, primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês é que a gente sabe que quando a gente integrar essa função, a gente sabe pelo algoritmo de Bernoulli, que é aquele que a gente aprende lá no começo, em cálculo, que a gente viu na primeira aula, a gente sabe que isso aqui vai dar uma soma de coisas da forma ci log x menos alfa i, mais algumas expressões que envolvem arco tangente.
bom? Tá, então eu vou roubar. Eu vou fazer de conta que essa expressão aqui não existe. Depois eu volto e explico para vocês por que é que eu posso fazer isso impunemente. Tá? Então eu vou supor que essa parte aqui não existe. Tô roubando, mas depois eu explico por que é que eu posso roubar sem nenhum problema. Tá? Então, na verdade, o que eu quero considerar é a integral vai dar uma expressão CI log, sei lá, alguma coisa aqui. Tem uma soma. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou supor que todos os coeficientes que aparecem aqui são diferentes. Por que é que eu posso fazer isso? Porque se eu tiver CI log x menos alfa i mais... Talvez aqui eu não devesse ter escrito assim, né? Por causa do que eu vou escrever agora, mas seria mais decente da minha parte ter dito, aqui vai aparecer uma função VI. Sei lá. Então, o que vai acontecer é que se eu tiver log VI, VI é um polinômio, mais mesmo CI, estou supondo que o cara que aparece aqui é o mesmo, tá? Mais log, mais aqui pode ser VJ, pode ser um polinômio diferente. Isso aqui, evidentemente, pode ser reescrito como log VI vezes VJ. Então, eu posso supor, agrupando dessa maneira as expressões, eu posso supor que os CIs são todos distintos. Tá? Então, posso supor que os CIs são todos distintos. O que mais que eu preciso fazer? Tá. Então, agora eu posso enunciar o resultado que a gente quer provar. Então, o resultado é o seguinte, você tem ND como antes, as três condições que eles têm que satisfazer são as seguintes. Então, esses caras têm que ter grau coprimos, grau de N menor do que grau de D, e D tem que ser mônico, tem que ser um polinômio de coeficiente lida igual a 1, tá? E sem quadrados. A expressão dele só envolve fatores de multiplicidade 1. O resultado é o seguinte, a integral você pode escrever como a soma de CI log de VI, e eu sei explicitar quem são os CIs e os VIs. Os CIs são as raízes do polinômio que você obtém quando você calcula a resultante, aula de ontem, em relação a x de d n menos y d'. E os VIs você obtém calculando o máximo divisor comum entre d e n
menos CI D'. Isso para todo I entre 1 e S. Esse é o resultado que a gente quer provar usando propriedades da resultante que a gente estudou ontem. Por que esse resultado, do ponto de vista do problema que a gente quer resolver, não é completamente satisfatório? Aqui você não tem nenhum problema. É fácil calcular a resultante. A gente vai fazer isso depois num exemplo. Tá? É fácil calcular a resultante. O problema é que quando você vai explicitar quem são os VIs, que como você pode ver aqui são polinômios, porque D é um polinômio, N menos CI D' também é um polinômio, quando você calcula o máximo divisor comum, isso aqui é um polinômio. A questão é que você, no cálculo do máximo divisor comum desses dois polinômios aqui, embutido está o valor de CI. Aqui aparece CI. Eu não tenho como explicitar CI, a não ser que eu consiga resolver essa equação, a resultante igual a zero. Tá? Então, eu pareço ter voltado para o mesmo problema que eu tinha antes. Na verdade, qual foi o ganho que eu tive? Eu vou ter que resolver uma equação explicitamente de qualquer jeito. Para poder calcular esses caras aqui, eu preciso das raízes que estão aqui. Bom, tem uma maneira de contornar isso. Eu vou dizer no final qual é a maneira, mas não vou poder fazer todos os detalhes. Tá? Porque não dá tempo da gente fazer. É complicado o suficiente para a gente ter que perder bastante tempo e introduzir uma coisa chamada subresultante para poder resolver o problema. Tá? Mas tem uma maneira de você contornar. O 1 fica como está, o 2 muda para outra coisa completamente diferente, que é completamente calculável sem a necessidade de explicitar essas raízes, e é o algoritmo que é usado, por exemplo, no Axon. Tá bom? Então, eu vou provar o teorema do Rothstein-Trager, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E, melhorando um pouquinho aquele 2 ali, a gente chega no algoritmo que é utilizado no Axon. Então, vamos ver como é que faz. Como é que prova isso aí? Eu começo apelando para Bernoulli, para as coisas que eu sei. Tá? Então, eu sei, por Bernoulli, que uma expressão do tipo que está escrita lá é correta. Desde que você aceite essa roubada que eu dei aqui. Tá? Eu estou ignorando isso aqui, que depois eu tenho que voltar e explicar como você contorna. Então, imaginando que eu posso roubar, esquecendo a expressão em arco tangente, Bernoulli me diz que isso aqui é verdade. Aí você deriva para se livrar da integral. Com isso, você fica com n sobre d igual, do lado de cá vai dar uma soma, CI, VI' dividido por VI. Tá bom? Vou colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, aqui vai ficar V1, V2, Vs. Aqui em cima, eu vou ter CI, que multiplica. Então, aqui vai aparecer V1 pula VI. No lugar do VI, vai aparecer VI'. Tá bom? Quando você calcula o MDC entre o que aparece no denominador. Deixa eu mudar a notação aqui, porque vai ficar mais fácil para mim depois. Então, deixa eu escrever aquela expressão lá. Eu vou escrever o I para o produto V1 pula VI Vs. Tá? De maneira que o N sobre D
pode ser escrito de uma maneira mais compacta como soma CI UI VI' dividido pelo produto V1 VS. E lembra que numerador e denominador aqui são primos entre si. Tá? Por que é importante saber que numerador e denominador aqui também são primos entre si? Quer dizer, estou afirmando MDC entre a soma UI VI' igual a 1 ATS, botou o CI, é primo com o produto V1 VS. Tá? E essencialmente isso acontece porque em cada parcela você tem a mesma coisa que já apareceu várias vezes, né? Em cada parcela você tem um VI, exceto na parcela onde você pula, nessa aparece a derivada, e aí com isso você tem que os dois são primos entre si. Isso é importante para mim porque isso me permite concluir que como N sobre D são primos entre si e esses dois são primos entre si, a única maneira dessa fração reduzida ser igual a essa fração reduzida é se os numeradores forem iguais e os denominadores forem iguais. Tá? Então, usando isso, a gente pode concluir que eu sei explicitar quem é o numerador e sei explicitar quem é o denominador. Tá? Agora a gente tem que calcular aquela expressão n menos y' que aparece lá. Então agora eu quero calcular n menos y', que é essa expressão que aparece aqui na resultante. Tá? E também aqui. Bom, n eu sei o que é. É a soma CI, UI, VI'. Aí eu tenho que derivar o D'. Então isso aqui é menos y, aqui vai aparecer uma soma. O que vai aparecer é UI vezes VI'. Certo? Você está derivando. Quando você derivar esse aqui, vai aparecer a derivada do primeiro vezes os outros. Isso é U1, que significa pular o V1, multiplicado por V1'. Aí, quando você fizer o V2, você vai ter o 2, agora você está pulando o V2, multiplicado por V2', e assim por diante. Então, isso aqui posso reescrever como CI menos Y, UI, VI'. Tá? Note que eu introduzi uma nova variável na jogada aqui. O y é uma variável nova. Tá? Então, quando eu calcular resultado... Isso aqui é um polinômio em x, n é um polinômio em x, d' é um polinômio em x. Então, na verdade, eu tenho dois polinômios aqui. Tenho um polinômio em x puro, um polinômio em x e y. Quando eu calcular a resultante em relação a x, o x desaparece. A única coisa que eu vou ter é um polinômio em y aqui. Então, é um polinômio de uma variável só. Tá? Porque o efeito de você calcular a resultante é sumir com x. Tá bom. Então, eu ainda quero dar uma reescrita nisso aqui. Isso aqui é para I1AS, mas eu quero reescrever assim. Eu vou isolar um dos fatores. Eu vou escrever isso aqui, vai ser a soma para todos os i diferentes de j. Aqui vai ter CI menos y, UI, VI', mais, e vai ter um termo, que é o termo CJ menos y, o J, VJ'. Tá? Isolei o termo em J. E o ponto é que, a razão para isolar isso aí, é que o VJ divide todo esse pedaço aqui, ó.
VJ divide o somatório, porque ele divide todos os UJs, todos os UIs, perdão, quando I é diferente de J. Lembra que o I é simplesmente o produto de todo mundo pulando VJ. Tá? O J. Perdão. O I é o produto de todo mundo pulando VI. Então, se o J é diferente de I, o J vai dividir todos esses UIs, para os quais o I é diferente de J. Então, eu sei que o VJ divide essa parcela. Tá? Tá bom. O que é que a gente vai fazer, então? Bom, por outro lado, eu sei que o VJ não divide esse termo aqui. Tá? Bom, eu vou querer, na verdade, substituir no lugar de próxima conta, eu quero substituir no lugar de y, CK. Vou fazer y igual a CK. O que é que vai dar aqui? Então, isso vai dar aquela soma dos termos que são divisíveis, só que agora vai aparecer aqui CI menos CK. Então, esse pedaço aqui é o pedaço que é divisível. Toda essa parte aqui é divisível por VJ. E tem um pedacinho aqui que é o pedaço que não é divisível, que é CJ menos CK, o J, VJ'. Essa parte aqui não é divisível. Por VJ, perdão. Muito bem. O que é que acontece, então, se eu calcular o máximo divisor comum entre N menos CK, acho que eu inverti, né? Não, escrevi certo. N menos CK, D' e D. Que a gente quer saber o que é que vai dar isso. Bom, tem duas possibilidades. Se por acaso você fizer K igual a CJ, K igual a J, se você fizer K igual a J, aí esse termo que está aqui desaparece. E com isso você tem somente um termo que é divisível por VJ. Tá? Como esse termo aqui não é divisível por nenhum VI, quando você calcular o máximo divisor comum entre o produto de todos os VIs e esse negócio aqui, que só é divisível por VJ, o resultado vai ser exatamente VJ. Por outro lado, se você tem que K é diferente de J, quando você fizer a conta para o que é que tem de comum entre esses dois, dessa vez o VJ, pega um VJ em particular, que é um dos caras que você multiplica para produzir o D. Tá? Quando você olhar para esse VJ particular, ele divide toda essa expressão, mas não divide essa aqui. Na verdade, ela não tem nada em comum com o JVJ'. Resultado é que quando você calcular o máximo divisor comum, vai dar 1.
Então, eu acho que com isso eu já sei porque é que 2 é verdadeira. Porque o que a gente obteve lá na outra ponta do quadro foi exatamente que quando você escolhe o K igual a J, ou seja, quando você faz o MDC entre N menos CJD' com D, o que dá é exatamente o VJ, que era o que predizia essa segunda parte do argumento. Tá? Então, esse aqui está feito. Já sei por que isso é verdade. O que eu tenho que convencer vocês agora é que os CIs que aparecem naquelas expressões, de fato, são as raízes da resultante. Tá? Note que até aqui não entrou resultante em lugar nenhum. Então, vamos começar 2 agora. Vamos tentar se convencer de que, quando você calcula, os CIs que aparecem ali são exatamente os caras da resultante. As raízes da resultante. Bom, a gente já sabe que o MDC entre N menos CJD' e D é igual a VJ. Tá? Acabamos de provar isso. Mas isso está me dizendo que esses 2 polinômios têm um fator comum. E quem detecta a existência de fator comum é o anulamento da resultante. Então, daqui a gente pode concluir, vimos isso na aula de ontem, a resultante se anula exatamente quando os polinômios têm um fator comum. Tá? Então, isso significa que CJ é raiz do polinômio n menos y d' D. Mais uma vez, lembra que, como eu estou calculando a resultante em relação a x, eu estou eliminando a variável x das minhas contas aqui, e o que eu vou obter é um polinômio y. Não tem mais x envolvido. Tá? Essa resultante é construída a partir dos coeficientes. Eu estou pensando isso aqui como um polinômio em y, um polinômio em x com coeficientes em y. Então, quando você calcula a resultante, sobram apenas os coeficientes em y, naquela expressão, aquela determinante de Sylvester. Com isso, quando você calcula a resultante, dá um polinômio. Isso aqui é um polinômio em y. Em breve a gente vai fazer uma conta aí no Axiom, você vai ver ele em toda a sua glória. Só que não acabou ainda, porque eu preciso me convencer de que os 6 que eu estou obtendo são exatamente as raízes daqui. Então, para cada raiz, deve corresponder exatamente um C. Então, eu ainda tenho que verificar que se você pega C, raiz desse polinômio, o que você vai obter é um dos CIs. Então, suponha que C, sem índice, é raiz desse polinômio. Tá? Só que isso significa que n menos n menos c d' e d... talvez eu devesse fazer em 2 etapas, né? Então, como consequência disso, a resultante se anula. E o anulamento da resultante é equivalente a dizer que esses 2 polinômios têm um fator comum. Tá?
Vamos dar um nome para esse polinômio. Vamos chamar ele de V, novamente, sem nenhum índice. Então, daí eu sei que V divide o produto V1-VS. Tá? Como os V1-VS são primos entre si, esse cara não pode dividir dois caras diferentes. Esse V vai dividir um determinado, sei lá, VJ. Tá? Para algum J. Só que ele também divide ele não divide só esse cara, ele divide esse cara aqui também. Então ele divide N menos YD', e a gente já sabe como é a cara desse sujeito. Ele é assim. Está aqui, né? O I V', e a gente isolou. Aqui nem precisa isolar. I igual a 1 até S. Tá? Então eu sei que o V divide VJ. Então ele vai dividir todos os termos que eu tenho aqui, exceto o termo. Ele divide. Eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Porque eu devia ter dito. Ele divide VJ e não divide VI com I diferente de J. Moral da história. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que V divide todos os UIs com I diferente de J. Tá? Então, talvez valha a pena escrever como eu estava escrevendo antes, né? Isolar em duas partes aqui. Escrever aqui para I diferente de J e isolar a parte do J, que fica assim, CJ menos C, o I, o J, VJ ali. Então, V divide cada um desses UIs, porque ele divide VJ, e o VJ aparece como um fator aqui. Só que ele não divide esse cara. Porque ele não divide, porque ele divide VJ, não vai poder dividir o VJ', e nem o J. No entanto, eu estou supondo que o V é um fator comum entre esses dois. Então, ele é fator desse cara. Então, eu tenho a seguinte situação estranha. Esse cara é divisível por V, essa soma é divisível por V, e essa parcela não é divisível por V. A única maneira disso acontecer é se C igual a CJ. Tá? E divide N menos YD', mas não divide CJ menos C, o J, VJ'. Mas isso só é possível se essa parcela não existir. Então, de fato, mostramos que a raiz, C, que é a raiz desse cara aqui, qualquer raiz que você pegar, ela acaba coincidindo com um dos CJs. Tá? E com isso a gente prova a primeira parte. Deixa eu fazer as contas para você ver como que funciona
na prática, o algoritmo lá, num caso em que o problema da resultante aqui, de eu precisar de achar as raízes da resultante, é fácil de resolver. Isso significa, em outras palavras, que eu consigo fatorar completamente a resultante, consigo achar as raízes, tá? E aí consigo explicitar quem são os VIs. Então, deixa eu fazer as contas para você ver como é que funciona nesse caso. Deixa eu dar uma limpada aí na memória para a gente não ficar com lixo. E eu tenho um pronto aqui, que eu sei que vai dar, o resultado vai dar fácil da gente fatorar o resultante. Tá, vamos lá. Então, o polinômio que eu vou pegar, o numerador, eu vou botar 1 como numerador. Vamos ver se eu dou sorte fazendo isso. E o denominador vai ser o seguinte, vai ser x mais 1 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao cubo mais 3. Lembra que eu só estou considerando o caso em que os fatores irredutíveis aparecem com multiplicidade de 1. Tá bom. Então, agora a gente quer construir esses polinômios. Primeiro o polinômio n menos y d', depois o polinômio d. Bom, d a gente já tem, né? Vamos construir o n menos y d'. Então, deixa eu dar um nome para ele. Vou chamar de E, para ficar fácil da gente poder pegar ele depois. Esse cara vai ser n menos y vezes a d'. Então, aqui tem que ser Bom, vamos ver se ele consegue não se enrolar, porque eu estou com d em 2 sentidos aqui, né? Achei que ele ia se atrapalhar. Deixa eu trocar o nome aqui. Ele está infeliz. Bom. Já que ele está reclamando, eu vou botar direto o polinômio aqui para ver se ele não se atrapalha. Realmente ele não está gostando de alguma coisa. Ele não está gostando do D por alguma razão, né? Oi? Não. Ele está reclamando de alguma coisa do uso do D. Dá para desdefinir? Dá, eu posso dar clear all, mas eu acho que, eu não sei se isso vai... Essa é uma boa ideia. Vamos ver se ele vai agora. Foi. Então era esse o problema realmente. Uma boa sugestão. Obrigado. F. O N, eu não me lembro. O N o que era? Era 1, né? Então vou botar N igual a 1 aqui. Pronto, tá aí ele. Maravilha. Esse é o N menos Y d'. Agora eu tenho que calcular a resultante. Então vamos chamar a resultante de R. Então esse aqui vai ser resultante do primeiro polinômio, que é D, D não, F, e E,
que é o n menos y'. Ups, eu esqueci de dizer quem é a variável. Eu quero em relação a x. Pronto. Quando você calcula a resultante, essa resultante que aparece aqui, ó, o que dá é essa expressão. Se eu tiver com sorte, ela tem uma raiz e a gente consegue continuar. Então vamos ver se eu consigo resolver isso aí. Como você pode ver, ela tem raízes. Se você presta atenção nas raízes, as raízes têm raiz quadrada de menos 3 embutido nelas ali. Ou seja, na verdade, o que eu estou obtendo é raízes complexas. Tá? Não vai dar tempo de eu explicar isso agora, mas o que acontece é que, do jeito que eu estou fazendo, as raízes, os CIs que estão aparecendo aqui, que nesse caso específico são essas, quantas raízes tem aí? 1, 2, 3, 4, são 6, né? Porque, se não me engano, o polinômio tem grau 6, né? Então, são 6 raízes. Essas 6 raízes, na verdade, estão dando números complexos aqui. Isso, para mim, é um problema, porque como é que eu vou lidar com uma situação dessa? No momento que eu tenho um número complexo aqui, eu tenho um número complexo no meio desse cálculo de MDC. Esse polinômio que está aqui, que vai aparecer aqui dentro, é um polinômio que envolve números complexos. Tá? E é por isso que eu posso roubar, porque, na verdade, eu não estou trabalhando, na hora que eu faço essa conta para provar esse resultado, eu não estou trabalhando sobre os reais. Eu estou trabalhando sobre os complexos. Tá? Se você nunca viu funções complexas, você vai achar meio estranho, mas você pode derivar e integrar funções racionais com coeficientes complexos exatamente como você faz no caso real. E você pode definir o logaritmo, aí tem alguns problemas que que eu não vou tocar aqui, mas você pode dar uma definição para o logaritmo, um ramo do logaritmo, tá? E com isso você consegue fazer essa expressão, essa igualdade aqui, ter sentido. Então, nesse caso aí, eu acho que eu não tenho coragem de substituir lá e calcular o MDC, porque vai dar uma coisa complicada demais. A expressão que tem aqui daria uma raiz fácil de calcular, tá? Daria uma raiz racional. O problema é que quando eu olhei para o numerador, eu perdi a coragem, porque o primeiro coeficiente do numerador é 13.385 dividido por 15.918.120 e tanto. Aí eu perdi a coragem de copiar isso aqui, mas na verdade, se a gente tivesse feito a expressão nesse caso, o que teria obtido seria uma raiz. Ah, não, tem uma raiz racional aqui embaixo, né? Tem um sexto aqui embaixo, escondido, que eu não tinha visto. Tem um sexto aqui, ó. Vamos fazer a conta com um sexto. Então, para continuar a conta, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir no lugar em n menos y', eu tenho que substituir no lugar do y a raiz. No caso aí, um sexto. E aí eu tenho que calcular o máximo divisor comum entre esses dois caras. Na hora que eu fizer isso, eu descubro quem é o polinômio que deve ser colocado dentro do log nessa expressão. Tá? Então, isso significa, talvez eu queira escrever aqui para a gente poder... Significa o seguinte. A integral de 1 sobre... Quem era o meu D mesmo, hein? Não, D não, F. X a sexta mais... Não vou copiar ele aqui não, porque eu não lembro mais quem foram os caras que eu coloquei. Eu acho que eu copiei ele direto aqui. Então foi x mais 1, x ao quadrado mais 2, x ao cubo mais 3. E a gente acabou de descobrir que o primeiro termo vai ser 1 sexto log. A pergunta é quem eu vou colocar aqui. Então, quem eu tenho que colocar aqui é o seguinte, é o E. Mas o E tem um Y no meio lá. Então, eu tenho que trocar aquele Y primeiro, vamos chamar de E1. Eu vou trocar aquele Y pela raiz. Então, isso vai ser, eu tenho que no lugar de Y, colocar 1 sexto. Era 1 sexto ou era menos 1 sexto, hein? 1 sexto, né? Daí esse polinômio,
E agora eu tenho que calcular o máximo divisor comum entre este polinômio e o polinômio f. O resultado é x mais 1. Então aqui aparece x mais 1. Mais, e aqui vai ter outra soma com aquelas raízes enormes lá que estavam dando números complexos, que evidentemente eu não vou nem tentar fazer a conta aqui. Tá? Que a gente teria que escrever aquelas raízes, log, expressões que vão dar complicadas, porque o tamanho daquele negócio lá, as raízes são complicadas. O que acontece dos logs complexos é que só faltam 5 minutos, não, 10 minutos, né? Tenho 10 minutos, teoricamente, é isso? Tá. Então, talvez eu queira dizer rapidinho como é que a gente faz para sanar o problema dos logaritmos, né? Porque eu roubei lá dizendo que não tinha logaritmo envolvido, o que na prática o que isso significa é que eu estou usando números complexos, tá? Então eu tenho logs complexos ali. Como é que você contorna o problema? Você faz o seguinte, ó. Você usa o seguinte resultado. Derivada de i log g mais i, g menos i, é igual a 2 vezes a derivada do arco tangente de g. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Esses são os conjugados. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que, se a gente comparando essa situação que a gente está com a situação Bernoulli, por exemplo, onde você teria polinômios de grau 2, onde é que esses polinômios de grau 2 estão aparecendo nessa jogada? Bom, você fatora o polinômio em termos da raiz e da sua conjugada. Então, o que você vai ter é 1 sobre x2 ax mais b igual a 1 sobre x menos alfa mais 1 sobre x menos alfa barra. Tá? Ops, desculpa, não era isso que eu queria ter escrito. Era 1 sobre que eu queria ter escrito. X menos alfa barra. E aí você pode fazer decomposição em frações parciais disso. Se você fizer as contas, dá o seguinte. Bom, eu tenho que explicitar quem é alfa, né? Alfa vai ser alfa 1 mais i alfa 2. Então, se você explicitar o alfa dessa maneira, então o primeiro coeficiente que aparece aqui é menos i dividido por 2 alfa 2, e do lado de cá aparece i dividido por 2 alfa 2. Então eu posso simplesmente colocar menos 1 aqui, tudo isso vai ser multiplicado pela constante i dividido por 2 alfa 2. Tá? Então, agora, quando você integrar, o que vai acontecer é que essa integral vai dar o log de x menos alfa, essa então aqui vai ser menos log de x menos alfa, outra vai ser mais log de x menos alfa. E como é menos ali, vai ficar um sobre o outro. Então, isso aí pode ser reescrito como i... Desculpa, não é integrando agora, né? O que eu vou ter é a constante, e aqui vai aparecer log x menos alfa. Quem é menos, quem é mais aqui? Aqui é alfa barra, não está certo. Então, aqui é x menos alfa e aqui é x menos alfa barra. Tá? Então, tudo que você tem que fazer é arranjar a expressão do g. Então, o g, na verdade, vai ser, se o alfa é, que nem eu escrevi antes, alfa 1 mais i alfa 2, o que vai acontecer é que o g, você vai querer que seja, o que é isso? X menos alfa 1 dividido por alfa 2. Então, eu vou dividir por alfa 2 em cima e embaixo. Tá?
E aí, com isso, eu posso escrever a expressão nessa forma. Então, a transformação que eu estou fazendo é essa aqui. Log. Log. E aqui vai ficar x, g, menos i. É como se eu tivesse dividido aqui por alfa 2 e dividido aqui por alfa 2 e cancelado os dois. Um dos dois é mais, né? Sim. Tá? E aí acaba o mistério de como é que os arcos tangentes aparecem. Tá? Então, eu posso integrar usando no sentido de funções complexas e calcular tudo em termos de log, e só depois eu vou descobrir quem que eu vou juntar para produzir os arcos tangentes. Tá? E aí, com isso, você obtém a integração do jeito que o Axiom faz, apesar dos números complexos que aparecem nas expressões. Tá? Ele nem sempre escreve com arco tangente, mesmo quando é possível. Se a expressão for complicada demais, ele simplesmente rouba, completa. Ele escreve os logs e deixa os logs complexos. Ele não tenta juntar. Tá? Mas se você der uma expressão simples o suficiente, aí ele tenta juntar. E aí aparece o arco tangente. Então, nem sempre você vai ver o arco tangente que virtualmente está presente lá, porque quando você manda ele calcular, ele pode ser complicado demais para ele fazer, ele simplesmente não tenta fazer. Tá bom? Mais 2 minutos eu digo o que eu quero dizer. Então, só quero repetir, agora não vai dar tempo da gente fazer os detalhes de qualquer jeito, mas tem uma maneira, como eu já falei várias vezes, de você contornar o problema de calcular o máximo divisor comum quando as raízes não são explicitáveis. Nesse caso que eu tentei fazer aí, todas as raízes você pode explicitar. Então, em princípio, você pode calcular esses máximos divisores comuns explicitamente. Tá? Mas, em geral, isso não é verdade. Esse polinômio aqui pode dar um polinômio de grau muito alto, você não conseguir explicitar as raízes. E aí tem uma maneira de você contornar isso e escrever esse VI em termos do C, mesmo não conseguindo explicitar quem ele é. Tá? Só que para isso a gente tem que usar uma ferramenta mais complicada, que é uma coisa que surge quando você desenvolve teoria de resultante, que chama de subresultante. Na verdade, calculado a partir de pedaços da matriz de Sylvester, que foi aquela matriz que apareceu ontem, para calcular resultante. Tá? Por isso que chama de subresultante. Você calcula ela a partir de... São polinômios que você calcula a partir de pedaços da sua matriz de Sylvester. Você pega blocos da matriz de Sylvester, calcula o determinante, a partir deles você explicita um polinômio x e y, e são esses polinômios que entram aqui. Desde que você substitua no lugar de do y que vai aparecer na expressão deles, o valor de c. Por isso que você consegue fazer a conta e mostrar a conta explicitamente. Tá bom? Isso encerra a parte do como é que você integra. Então, o que eu queria falar um pouquinho amanhã era como é que você mostra que, para uma dada situação, para um dado função racional, por exemplo, ou, na verdade, função algébrica, que é o que a gente vai considerar na aula que vem, como é que você mostra que não tem integral, porque a integral não existe. Tá? Como é que você prova a inexistência do integral? Então, eu vou tentar falar em linhas muito gerais como é que você faz isso, e só para dar uma ideia para vocês como é que funciona. Tá? A gente precisaria, para valer mesmo, de um teorema de Liouville que não dá nem sonho para provar. Levaria um curso inteiro para a gente poder fazer a demonstração toda arrumada. Mas, pelo menos, eu dou uma ideia para vocês de como é que funciona, como é que você prova a inexistência de um integral elementar para uma dada função. Obrigado, gente.